E a verdade é que todo mundo é o herói da sua própria história. E é por isso que a série retrata e tenta nos convencer de que o Ted é o mocinho. Ok, tá aí do futuro, tecnicamente, pra avisar que sim, esse é um vídeo que previamente já foi publicado no canal. Eu tinha vários planos para um vídeo novo muito interessante essa semana, mas infelizmente aconteceram vários problemas técnicos com a plataforma que eu uso para editar o vídeo, com o áudio dele em si, e eu tô trabalhando em outras possibilidades para editar os próximos vídeos. Porém, pra que vocês não ficassem sem vídeo nenhum essa semana, eu pensei, por que não trazer de volta um vídeo que foi um grande sucesso na época, vocês gostaram bastante e eu ainda me orgulho bastante desse vídeo que eu fiz, e também trazer ele pra as pessoas que chegaram depois e não participaram da discussão na época, já que nem todo mundo maratona os vídeos antigos do canal e tem vídeo pra caramba pra olhar aí, né? Então, mais uma vez lembrando, o vídeo de hoje sim, já foi publicado previamente no canal e eu tô disponibilizando ele de novo só pra gente não ficar sem vídeo essa semana. E eu não vou fazer uma grande promessa futuramente. Eu tento de verdade postar um vídeo novo por semana. Eu tento manter um dia fixo onde os vídeos saem, porque eu sei que isso é importante não só pra frequência do YouTube, mas porque eu também sou consumidora de canais e eu espero toda semana vídeos saindo em determinados dias específicos. Mas pra ser bem sincera, agora tá muito complicado com a minha rotina, o meu trabalho de verdade e problemas com a edição do vídeo. Então, eu não vou dar como certo que vai ter um vídeo novo dia X, Y ou Z na semana que vem. E nem que todos os vídeos vão sair num exato dia da semana a partir de agora. Mas eu vou tentar o meu máximo para que tenha um vídeo novo toda semana, apesar de eu não ter 100% de certeza em qual dia eu vou conseguir disponibilizar ele, me entende? Então peço desculpas por a gente não ter exatamente um vídeo novo hoje, mas eu espero que vocês gostem desse vídeo também. Comenta aqui o que você achou, quais outros vídeos você gostaria que eu trouxesse aqui. Tenho planejado outras análises e séries muito interessantes que eu ainda não tive a oportunidade de falar aqui no canal, eu vou falar. E não se esquece de me. E não se esquece de me seguir lá no Instagram, @soutai. Eu falo tudo sobre o que eu tô assistindo, lendo e os vídeos que eu tô trabalhando em tempo real lá. Um beijo. Olá, eu sou a Thais, se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se você é um inscrito retornando, seja muito bem-vindo de volta. E se você sentiu falta do canal nessa uma semana que não teve vídeo, fala pra mim agora. Eu sei que a altura em que esse vídeo for ser postado, você já assistiu um vídeo novo, então talvez isso não esteja fazendo sentido pra você também. Na altura que eu tô gravando esse vídeo, é a primeira vez que eu volto a gravar desde essa pausa que eu tirei, então eu tava com muita saudade de vocês. Espero que vocês tenham sentido saudade de mim também. E bom, hoje, mudando o roteiro um pouquinho, porém não tanto assim, a gente não vai falar sobre uma personagem feminina que marcou a nossa geração, que particularmente me marcou enquanto eu crescia assistindo série. Mas sim sobre um personagem que tinha a premissa de ser a versão feminina de comédias românticas. De tudo que a gente gostaria de ver, né, numa comédia romântica. Ted Mosby, de How I Met Your Mother. Entra, vem. Peraí, cara. Não. E daí, então? Só cuidado com o fio. Vai ter, tá aí. Assim, desde já eu devo salientar se essa é a sua primeira vez assistindo algum vídeo meu e você é muito fã do Ted, de How I Met Your Mother, ou muito fã dessa série e acha que ela é absolutamente perfeita, nada poderia, deveria ter sido diferente porque ela foi magnânima na sua composição e não quero ouvir absolutamente nenhum tipo de crítica ou nada que você considere ruim sobre. Eu sugeriria pular esse vídeo. Porque nós não estamos aqui hoje pra falar. Eu ia dizer só bem, mas basicamente nós não estamos aqui hoje pra falar bem do Ted Mosby. Você é muito. Do Ted quê? Do Ted Mosby, eu vou ser muito sincera, tá? Ele é um dos personagens mais decepcionantes, mas ao mesmo tempo perfeitamente construídos para inserir uma narrativa específica dentro da cabeça do público, que nem necessariamente é o que está sendo retratado na história. E você vai entender isso ao longo desse vídeo, mas eu só queria deixar isso bem claro que se você, por algum motivo, e tá tudo bem,
não quer ouvir nenhuma crítica sobre, não assista esse vídeo, ou então assista por sua própria conta e risco. Porque a gente começa How I Met Your Mother com a percepção de que o Ted é um cara super legal. E eu tinha essa concepção também quando eu comecei a assistir a série. Porque ele é basicamente a versão feminina idealizada de mocinhas, né, de heroínas de comédia romântica. Sobretudo as que eram muito populares na época em que a série saiu. Na época que a série saiu, a gente ainda estava vivendo meio que o auge das comédias românticas, o qual eu sinto muita falta. Ele é idealista, ele é super vulnerável e o mais importante de tudo, ele está em busca da sua alma gêmea. Ele decidiu que ele quer encontrar a pessoa com a qual ele quer passar o resto da vida dele, ele quer um relacionamento de longo prazo, ele tá cansado de só sair casualmente com várias mulheres, ele quer um relacionamento sério. Isso era muito diferente do que a gente via os personagens masculinos da época sendo projetados para. Só que, e se você assistiu o meu vídeo sobre a Robin, né, de How I Met Your Mother, se você ainda não assistiu, eu vou deixar aqui nos cards. Você provavelmente já teve essa percepção, ou já tinha ela. How I Met Your Mother, ela é contada pela perspectiva de um narrador não confiável. E essa é a sagacidade da série. O Ted é a pessoa que narra, que nos conta a história, porque a série é retratada como se fosse ele, contando, né, os eventos passados que levaram ele a conhecer a mãe dos filhos para os filhos. No entanto, talvez você tenha deixado passar despercebido que, já que é o Ted que conta a história, ele conta a história sob o ponto de vista dele. E a verdade é que todo mundo é o herói da sua própria história. E é por isso que a série retrata e tenta nos convencer de que o Ted é um mocinho. Ele é um romântico incurável. Ele é um cara que a única coisa que ele quer é dar amor incondicional para uma parceira. E ele simplesmente não consegue encontrar uma parceira que esteja aberta a receber esse amor, ao invés de mostrar que, na verdade, o Ted tem características um tanto narcisistas. Ele é completamente egocêntrico e ele só se preocupa com as suas próprias necessidades, sem se importar se as ações dele vão machucar as suas parceiras. Na verdade, se vão machucar todo mundo ao redor dele em geral. Todo mundo também é o vilão da história de alguém, né? Quando não é você que tá contando essa história. E o Ted, ele é o vilão da história de todas as parceiras que ele tem ao longo da série. Com exceção, talvez, da Tracy, da mãe dos filhos dele. E é claro que isso não é super simples de se perceber, porque, como eu falei, a série quer que você goste do Ted. Desde o começo, ela tenta mostrar ele como esse cara fofo, gentil, doce e com um desejo honesto de encontrar a mulher da vida dele. Só que, apesar dessa narrativa que a série conta, a gente vê que as atitudes do Ted não refletem isso. Na verdade, elas mostram, né, um cara ególatra que projeta os delírios dele nas mulheres com quem ele se relaciona. Um dos grandes problemas, se não o maior problema do Ted, é que ele acredita que tudo que ele sente é real, tem que ser real e tem que ser recíproco. Porque ele acredita que ele vive num romance épico, sabe? Como se a vida dele fosse um grande filme. Ele interpreta a realidade como se a realidade fosse esse grande filme épico e ele fosse o grande protagonista. Por isso, ele se recusa a permitir que as percepções e os desejos das outras pessoas, ou as emoções das outras pessoas, pesem na definição que ele tem dos fatos. Como, por exemplo, mesmo que uma mulher diga para ele enfaticamente que ela não está apaixonada por ele ou que ela não quer dar uma chance para eles começarem algum tipo de relação, ele continua insistindo e faz um grande discurso do porquê ela deveria dar essa chance, do porquê eles deveriam ficar juntos, porque isso que ele sente deve ser o real e é mais importante do que os desejos dela e aquilo que ela está enfaticamente dizendo para ele. Ele vive numa falsa crença baseada numa interpretação incorreta da realidade. Ou seja, um delírio. E o engraçado é que, assim, em inúmeras ocasiões, o comportamento do Ted faz ele parecer louco para as outras pessoas. O que é o natural, afinal, ele tem um comportamento completamente absurdo em muitas ocasiões. No entanto, a série sempre contorna isso, porque, mais uma vez, contado na perspectiva dele,
como se os outros é que fossem os loucos, como se o comportamento impulsivo dele fosse justificado por essa aura romântica, porque ele é um cara em busca do amor, e quando você ama, e quando você sente tanta paixão, você tem que se comportar desse jeito. Tudo na vida são os grandes riscos que você toma, e que tudo isso é recompensado por no final você ter esse grande amor que você vai viver. A gente vê isso desde o primeiro episódio, quando o Ted simples e instantaneamente decide que a Robin é a mulher dos sonhos dele. Os sentimentos da Robin ali, as vontades dela e a interpretação dela da realidade não importam pro Ted. Na verdade, ele enxerga tudo isso como se fosse um obstáculo a ser vencido. Ou seja, ele basicamente vê a Robin como uma conquista. Porque o que ele quer toma precedência sobre o que as outras pessoas querem. Sempre. São sempre os sentimentos dele que são os de verdade. A outra pessoa, se não reflete a mesma coisa que ele está sentindo, essa pessoa está confusa. Ou ela não está dando uma chance. Se uma mulher não corresponde ao que ele quer, ela simplesmente está errada. E ela precisa ser convencida do que ele acredita, por todos os meios necessários. Depois de tudo que ele faz no primeiro episódio para poder ter uma chance com a Robin, ela explicitamente diz para ele que ele estava olhando para a mulher errada para ele conseguir alcançar todos esses sonhos que ele tinha. E a primeira coisa que ele faz é: não, eu não tô errada. Não, você tá me dizendo que você não quer nada do que eu quero, mas é você sim a mulher para eu conquistar tudo isso. E é muito louco porque, já que ele nunca tá disposto a questionar a versão dele dos fatos, ele também é uma pessoa que raramente se desculpa pelas coisas que ele faz. Afinal, ele é essencialmente um cara legal. Então, nada do que ele faz poderia ser considerado ruim, certo? O Ted ele não consegue conceber um mundo onde os desejos dele não são validados. Então, toda a maneira como ele reconta a história para os filhos mostra a habilidade dele de manipular os erros que ele tomou ao longo da vida para se encaixar na imagem de bom moço que ele tem de si mesmo. Ele acredita piamente que todos os meios foram justificados pelo fim que ele teve. O Ted ele é a essência, o estudo de caso perfeito da trope do Nice Guy. Mas o que é a trope do Nice Guy? Se você nunca ouviu falar, ou se você já ouviu falar, mas não sabe essencialmente, nunca percebeu em nenhuma mídia, de fato, você conhece-o. O Nice Guy é um personagem que de cara é esperado que a gente torça por ele na sua missão de conseguir a garota dos sonhos, porque ele é amigável, compreensivo e bonzinho. Já diz o ditado Nice Guys Finish Last. Os caras legais, eles terminam por último. Isso implica uma ideia de que se você é gentil, se você é compreensivo, se você tem compaixão pelas mulheres com quem você interage, elas essencialmente vão tirar vantagem de você. Seja usando para fazer as coisas para ela, ou seja, usando o dinheiro. Uma mulher sempre vai tirar vantagem de você se você for um cara muito bonzinho. Os nice guys finish last porque eles não conseguem impor limites para as pessoas na vida deles. Não só as mulheres, mas as pessoas em geral. E eu não estou dizendo que não existam caras que não sabem impor limites e que não se sujeitam a situações onde mulheres tiram vantagens deles, tá? Não estou dizendo que não existam mulheres que tiram vantagem de homens, não é isso. Só que essa ideia, essa concepção de que se você for um cara legal com as mulheres, se você as tratar como respeito e não como um objeto sexual, se você as olhar de uma maneira que não seja só para obter alguma coisa delas, né? Você naturalmente está se sujeitando a ser tirado vantagem. Isso é um conceito que leva os caras a ter um comportamento muito destrutivo. Em muitas séries, ou filmes, ou livros, os nice guys passam por aquela transformação estilo Cinderela, então eles deixam aquela aparência nerd de lado, começam a agir de maneira mais dura, mais agressiva, tentando imitar um bad boy. E isso só reforça uma mentalidade de que as mulheres, são intrinsecamente submissas, e 2, só se sentem atraídas por homens que possam mandar nelas e ignorá-las. Isso só serve para propagar essa ideia de que as mulheres amam os bad boys. Ou querem estar com homens que as insultam, que as tratam mal, que as ignoram.
E o que aconteceu foi que por muito tempo na mídia moderna, o protagonista era sempre a imagem do bad boy. Porém, depois de um tempo ali, da década de 80, isso começou a mudar. A gente começou a ver mais protagonistas com um estereótipo nerd, cara sem chutar o notebook, o cara tímido, o cara feio, caras que de fato respeitavam as mulheres, que se preocupavam com o bem-estar delas. O arquétipo do nice guy como protagonista era para encapsular tudo o que o bad boy não era. Isso acabou tomando a mídia como um todo até muito recentemente. Porém, a grande questão é: esses caras são realmente bons? Eles são realmente legais? Ou eles só adotaram um novo método de convencer as mulheres a se apaixonarem por eles? Porque uma das características que mais respaldam, que mais sustentam essa trope, apesar dela ser uma regra, não é a ideia de que homens e mulheres não podem ser amigos. Vou explicar. Sempre quando a gente tem um nice guy interagindo com uma mulher, não importa o quão legal e gentil ele seja com ela, no fundo, é sempre porque ele tem um interesse. Seja de transar com ela ou seja de ter uma relação romântica. É sempre com essa intenção. Os nice guys, eles nunca são apenas, de fato, legais. Não existe uma ação altruísta ali, eles não estão em busca de uma amizade simplesmente porque, no fundo, o objetivo deles é sempre conquistar essa mulher. Conquistar a afeição romântica dela. Então, quando a gente analisa de fato essa trope, os nice guys podem ser tão controladores, tão manipuladores emocionais e misóginos quanto os bad boys. Eles não se preocupam de verdade ou respeitam a autonomia da mulher. Eles estão constantemente priorizando os seus desejos em detrimento das necessidades delas. E eles estão dispostos a mentir, manipular e coagir essas mulheres a se sentirem seguras perto deles só para que elas sintam afeição por eles. Vou explicar de uma outra maneira. Eles são tão bonzinhos, eles a ajudam no momento de necessidade, eles a confortam quando um outro cara mal faz alguma coisa com elas, mas não porque eles de fato são sensíveis ou porque eles estavam preocupados com o bem-estar emocional e físico delas, mas sim porque, no fundo, eles acreditam que essa ação vai resultar em alguma coisa romântica. Então, depois de fazerem tudo isso por essas mulheres, se uma mulher ousar dar a afeição ou a atenção dela para outro cara, o nice guy fica desapontado, decepcionado, com raiva que a lealdade dele não tenha sido recompensada ou correspondida com uma relação romântica. Esses caras não são altruístas nas coisas que eles fazem para as mulheres. Eles não querem ser amigos de verdade dela. Tudo que eles fazem é com o objetivo final de se esgueirar para dentro da vida delas. Até que elas recompensem todo esse trabalho duro, todo esse investimento que eles fizeram com sexo, ou com namoro, com um relacionamento romântico, etc. O nice guy, ele nunca começa uma interação única e exclusivamente porque ele quer estar perto ou ser amigo. Mas sim, ele aceita ser amigo quase como se fosse um plano B, um primeiro passo para chegar onde ele quer. Ele sempre tem a esperança de que a devoção, essa grande gentileza dele vai eventualmente fazer essa mulher se apaixonar por ele. E um aspecto muito importante dessa tropa é que, na maioria das vezes, a maioria desses personagens tá fazendo tudo isso com essa esperança, no fundo, mas nunca esclarece para as mulheres com quem eles se interessam que eles têm essa esperança no fundo. Eles nunca tornam claro a sua atração e os seus sentimentos por essas mulheres. Então, elas estão ali acreditando que tem um bom amigo, enquanto eles estão ali acreditando que estão esperando a sua chance. Porque, afinal, tudo era sobre uma premissa deles estarem sendo respeitadores e não as vendo como um objeto sexual, quando, na verdade, eles só muito provavelmente têm medo da rejeição, têm medo de receber um não, ou não são corajosos o suficiente para chamar essa mulher para sair. Mas esse guy quer que você acredite que ele se apaixonou não pela aparência física da mulher, mas sim pela sua personalidade, pela sua mente, ao contrário do resto dos homens. No entanto, na maioria das vezes, eles ficam obcecados por uma mulher que eles
simplesmente acabaram de ver. Então, a atração inicial deles também é baseada na aparência física da mulher. Eles querem essas mulheres porque elas são lindas, gostosas e antes de sequer saberem alguma coisa sobre elas, antes de sequer conversar ou conhecê-las. E na cabeça deles, essa paixão, essa atração é suficiente para mantê-las conectadas, sabe, presas a eles, ainda que eles não tenham sido claros sobre as suas verdadeiras intenções. Então, eventualmente, eles se tornam ressentidos dessas mulheres, porque elas não corresponderam aos seus sentimentos. Inclusive, muitas vezes se tornam passivo-agressivos e tentam deixar a mulher se sentindo culpada por não desejar de volta, sendo que ele nunca disse para ela que gostava dela desse jeito em um primeiro lugar. Ou seja, eles estão sempre se fazendo de coitados e romantizando essa dor do amor não correspondido. Um ótimo exemplo de um nice guy é o Royce de Friends. E uma série que criticou muito bem essa trope, em uma série específica, foi o remake, não lembro agora, de iCarly, né? iCarly da versão adulta. Numa cena onde o Fred, que se você assistiu a iCarly quando era criança, foi apaixonada por ela por quase que o show inteiro, ele critica a Carly por ter brincado com os sentimentos dele quando eles eram mais jovens e agora que eles são adultos também, blá, 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 blá. E a Carly tem uma perfeita resposta pra ele. Ela diz: "Eu disse que a nossa amizade era a mais importante da minha vida, mas pra você, ser meu amigo é apenas um prêmio de consolação." E isso encapsula muito bem tudo que eu expliquei dessa tropa até aqui. Pra mulher, ela tá ali conquistando o amigo. E muitas vezes, até mesmo quando esse cara conta pra ela que ele sente uma atração por ela, pra ela vale mais mantê-lo como amigo, ter esse amigo que se tornou tão importante, do que correr o risco de perder essa amizade investindo tornando ela um relacionamento romântico. Mas pro cara, que nunca quis ser amigo dela de verdade, que só tava sendo amigo dela porque no fundo tinha a intenção de que ela se apaixonasse por ele, ser amigo não é tão importante. É um prêmio de consolação. Mas ok, eu sei que ainda vai ter muita gente que, apesar dos meus avisos no começo, continua assistindo o vídeo e que foi comprado por esse discurso do Ted, né, como o herói dessa própria narrativa e tal, e se recusa a enxergá-lo de uma outra maneira que não um cara bonzinho, romântico curável. Ele só queria amor. E que vai dizer que, como eu já disse em outros vídeos, como o da Penny, que tudo é uma opinião misândrica minha, etc e tal. E tudo bem, é fácil você tomar a versão dele como verdade se você não presta atenção na história. Então, vamos prestar atenção na história, vamos reavaliar a história. Vamos analisar os comportamentos que o Ted tem com as parceiras, com algumas, não todas, porque são muitas, parceiras que ele tem ao longo da série. A Robin é uma jornalista que se mudou para um país novo em busca do sucesso na carreira. E acontece de um dia ela conhecer um cara que ela considera atraente num bar. Nada demais. Eles têm um encontro legal e tal, elas se divertem juntos, tem uma conexão ali. Pode ser que se torne alguma coisa, mas quando ela tá prestes a chamar ele para subir para o apartamento dela, acontece uma emergência de trabalho e ela tem que ir embora. Nada demais, eles poderiam ter um encontro numa outra noite e dar continuidade àquilo ali, certo? Errado. Porque o Ted aparece no apartamento dela mais tarde, o que a gente só pode assumir que seja de madrugada, e meio que se convida para ir pro apartamento dela, o que ok. Ela aceita, tudo é consensual, as coisas estão começando a esquentar, tá tudo muito bem. Até que ele fala que tá apaixonado por ela. Não somente isso, mas no dia seguinte ela encontra o tapete da porta do apartamento dela cheio do vómito dele. Mas tudo bem, aí ainda não tá tão ruim. No dia seguinte ela ainda conhece a Lily, uma grande amiga dele no bar, e conversa com ela e acaba deixando escapar que, apesar dela ter gostado muito do Ted, ter se divertido com ele, ela não tem certeza se deveria continuar saindo, se chegaria em algum lugar, porque no momento ela tá procurando algo mais casual e o Ted parece estar querendo um relacionamento mais sério. E a Lily conta pro amigo e a resposta instintiva do Ted não é refletir sobre o desejo dessa mulher. A resposta dele é encarar a vontade dela como um obstáculo a ser vencido para eles ficarem juntos. Ele casualmente começa a se deparar com ela na rua, inventa uma festa que acaba se tornando uma festa de 72 horas. E ainda assim, quando ela descobre tudo, deixa explícito que ela não é a pessoa que ele tá procurando, mas que ela gostou dele, ela gostou dos amigos dele, o que ela ficou precisando mais naquele momento eram amigos nessa cidade nova,
Não é como se o Ted ficasse super convencido em respeitar a vontade dela. Ele diz ok, tenta ser amigo dela, mas com aquela constante sensação de que, no fundo, ele tá só esperando o momento em que ela vai dar uma chance pra ele. E, eventualmente, sim, os sentimentos dela mudam em relação a isso. Um pouco por causa da insistência, da persistência dele em cima dela. Sim, mas tudo bem, os sentimentos dela começam a mudar e ela se sente mais com vontade de tentar uma relação com ele agora. E ele é super persistente em levá-la como convidada pro casamento de um casal de amigos, a ponto de quase fazer esse casal se separar pra conseguir levar ela como convidada nesse casamento. Por quê? Não porque ele queria ter essa experiência com ela em si, ou porque ele precisa essa seria a única oportunidade deles poderem ter um encontro romântico, mas sim porque ele achava que a aura romântica de um casamento ia deixá-la maleável para as investidas dele. E quando a Robin primeiro não pode ir, depois chega atrasada por causa de um conflito de trabalho, o Ted já tinha rapidamente projetado todo o seu delírio amoroso para um alvo novo. Uma mulher que ele tinha acabado de conhecer daquela festa, a qual ele não sabia nem o nome. Simples assim, ele simplesmente fez de quem ele dizia que era o grande amor da vida dele, que ele praticamente quase destruiu um casamento para tentar levá-la como convidada. Alguém que ele não podia desistir, porque eles eram feitos um para o outro. Assim, quando ela não consegue chegar a tempo ou não pode acompanhá-lo no evento. Essa não é a única vez que isso acontece na série. Existem vários momentos onde uma mulher tem algum tipo de conflito de horário ou trabalho, etc. e tal. E porque ela não pode estar presente com o Ted num momento específico, ele simplesmente torna outra mulher a sua obsessão, simplesmente esquece aquela. Um ótimo exemplo aqui com essa própria Vitória, que é a mulher que ele conhece no casamento e começa um relacionamento eventualmente, acaba em fazer tipo um intercâmbio na Alemanha e eles teriam que fazer um relacionamento à distância, pelo então com o qual ele insiste em não terminar, em continuar o relacionamento à distância. Acontece, ele se sente tão sozinho que ele tem que dar em cima da Robin. E mente pra ela dizendo que o relacionamento dele já havia acabado pra poder transar com ela. Não muito tempo depois de fazer isso com a Robin e com a sua namorada Victoria, ele aparece num evento onde a Robin estava recebendo uma premiação de trabalho com uma outra mulher que ele finge que é uma prostituta pra fazer a Robin se sentir mal. Pra fazer a Robin, quem ele acabou de sacanear, se sentir mal. Quando a Robin e o Ted finalmente, depois de tanto tempo, de tanto ele ansiar por esse grande amor da vida dele, finalmente começam a namorar, ele mente sobre vários objetos no apartamento dele não pertencerem à ex-namorada. Ele a força a se livrar dos cachorros dela, algo que eu jamais perdoarei nesse personagem. Os cachorros dela eram infinitamente mais importantes na vida dela do que ele. Inadmissível. Inadmissível. E ele tenta envergonhá-la pela quantidade de caras com a qual ela já transou na vida. Quando, em algum momento, a Robin faz isso com ele. Não. Se a gente parar pra contar quantas parceiras o Ted conta na história que ele já teve, seria um número pequeno? Também não. Ele também não guarda os segredos dela. Ele conta os segredos dela pra todos os outros do grupo de amigos. Mas, mais importante, eles finalmente terminam no fundo, porque o Ted não consegue aceitar a Robin por quem ela é, forçá-la a se encaixar na ideia de sonho que ele tem, que nunca foi o que ela queria e que ela sempre foi muito clara com ele sobre isso. Ele ama mais esse sonho, essa ideia de família perfeita que ele quer ter, do que ele ama a Robin. O que estaria tudo bem se ele entendesse isso e se ele seguisse em frente de verdade, procurando alguém que quisesse a mesma coisa que ele. Só que, em toda oportunidade que ele tem, sempre que a Robin tá passando por um momento vulnerável, ele vomita os sentimentos dele em cima dela. Numa ocasião, inclusive, quando ela está prestes a se casar com o melhor amigo dele. Então, a Robin, o Ted é um cara que a pressionou emocionalmente a entrar num relacionamento sério com ele, a abandonou na primeira oportunidade, depois mentiu, dizendo que estava disponível para transar com ela, que a convenceu que ele poderia respeitar os desejos só para depois se aproveitar da vulnerabilidade dela sempre que ele podia. E no fim da série ainda a persegue com a ideia dele de final feliz. Para Victoria, que eventualmente ele fica junto de novo, apesar dele ter traído ela com a Robin, e
que ela largou o noivo pra poder ficar com ele. Ele é o cara que joga fora a perspectiva de envelhecer com alguém que queria fundamentalmente as mesmas coisas que ele para continuar amigo de uma pessoa com a qual ele traiu a Victoria antes. Para Stella, ele é o cara que praticamente a força no relacionamento, reclama quando as coisas não estão avançando rápido o suficiente, lembrando que ela é uma mulher que tem uma filha e que com certeza tem que ter um cuidado com os caminhos que ela coloca na vida dela por isso. Aí depois ele termina com ela quando ela mostra um sinal de comprometimento com ele, o convidando para um casamento que iria acontecer 6 meses à frente. Depois ele a pede em casamento repentinamente. Não satisfeito, convida os 2 ex dos 2 para esse casamento, sem o consentimento dela, contra a vontade dela, basicamente. E depois fala tão mal dela pro Tony, que é o ex da Stella, que o Tony acaba terminando com a Stella por causa disso. E ele também se recusa a ajudá-la quando ela pede pra ele conversar com o Tony. E o mais engraçado é que quando o Tony cria um filme sobre tudo isso que aconteceu, né, e tal, porque ele é produtor de filmes, se não me engano, ou escritor, escritor de roteiro, sei lá, alguma coisa. Quando o Ted assiste esse filme e ele percebe que ele é o vilão da relação do Tony e da Stella, ele fica completamente indignado, porque pela primeira vez ele perdeu o controle da narrativa. E ele só se recupera depois que o Marshall faz aquele discurso e reafirma todas as convicções que ele tem em si mesmo de que ele é, sim, o cara muito legal. Ele é, sim, o mocinho. Eu sei que é uma série de humor e eu sei que muita coisa é colocada pra piada, mas isso não significa que não exista uma mensagem ali que a gente possa tirar daquilo. How I Met Your Mother é cheio de exemplos do Ted sacaneando as mulheres com quem ele se relaciona. Tudo por causa do egoísmo dele, justificando tudo isso com um senso de moral que ele acha que ele tem. Quando ele se sente completamente sem esperança de encontrar uma parceira e vai até um programa de match de casais. E esse programa consegue dar match com ele e nenhuma outra mulher que se iguale ao que ele espera. Possivelmente porque todos os requisitos que ele quer numa mulher são absurdamente específicos. E aí ele descobre que uma única mulher nesse programa poderia ser um match dele, mas que ela já, né, tinha participado algum tempo antes e tinha dado match com outro cara e já estava noiva desse cara. Ele furta as informações pessoais privadas dessa mulher, vai atrás dela no trabalho dela e usa dessas informações para tentar fazê-la se apaixonar por ele e largar o noivo. Ele não tá nem aí se essa mulher está feliz da vida, feliz no relacionamento dela, se ela tá apaixonada, ama o cara com que ela tá. Nada disso importa. O que importa é que o Ted acha que ela é a mulher ideal dele e que por isso ela tem que estar com ele. Tem um episódio onde ele stalkeia uma mulher chamada Maggie, que é tipo The Girl Next Door, super boazinha e tal, tipo de mulher que todos os caras se apaixonam e por isso ela nunca não está no relacionamento. Ele stalkeia a Maggie assim que ela acaba de sair de um relacionamento que é um estado vulnerável, só porque ele se considera um cara super legal que merecia ficar com uma mulher que ele acha super legal. Como se ela fosse tipo um prêmio, sabe? Um negócio que ele conquista, um objeto que ele compra. Um outro momento onde ele é um grande babaca é quando ele vai embora do casamento da mãe dele, o qual a mãe havia pedido para ele fazer um discurso, só porque ele achava muito injusto que a mãe dele havia reencontrado o amor e estava se casando novamente, antes que ele sequer tivesse se casado uma vez. A gente também tem a vez onde ele fica obcecado pela Natalie, que é a mulher que ele terminou com ela no dia do aniversário dela, simplesmente porque ele começa a romantizar o tempo que eles estavam passando juntos. Na verdade, no fundo, ele estava se sentindo sozinho e depressivo. E aí ele se convence que um novo relacionamento com ela seria perfeito. Mas quando ele finalmente a reconquista, ele fica imediatamente insatisfeito com ela. E a larga de novo. E ele tá tão ansioso, tão desesperado pra terminar com ela, que ele não consegue esperar um dia. E termina com ela mais uma vez no dia do aniversário dela. E talvez você nunca tenha percebido que o Ted trata muito mal as mulheres com quem ele se relaciona. Justamente isso é uma estratégia da narrativa, porque as atitudes dele são sempre contrastadas com as atitudes do Barney. A série mostra eles como se fosse yin e yang. O Barney é um galinha misógino e o Ted é o cara legal, o romântico. Só que no fundo eles são
muito mais parecidos, né, do que a série estava fazendo parecer no começo. A questão é que a persona do Barney é como o Ted justifica os seus comportamentos. Porque o Barney serve como um demônio no ombro dele, incitando ele a fazer as coisas que são muito ruins. Que, na verdade, no fundo, ele já estava propenso a fazer. Ele usa o Barney como uma desculpa. Ai, fui influenciado pelo Barney. Ai, o Barney me levou a fazer isso. Ele faz toda essa performance de não compactuar com as estratégias do Barney e blá blá blá. Mas ele nunca de fato se recusa a seguir os planos. E ele sempre culpa o Barney com muita coisa que acontece, muitos erros que ele toma, como se o Barney fosse uma força que ele não consegue evitar. Só para citar alguns exemplos de coisas que ele faz quando ele tá ali junto com o Barney saindo e que ele culpa a presença do Barney nisso, ele sai com uma mulher casada, sabendo que ela é casada. Ele abandona uma acompanhante dele do lado de fora de uma boate, porque ele escuta um cara falando que as mulheres do lado de dentro da boate estavam mais bêbadas. Isso não tem a ver com o Barney, mas ele inicia o namoro com uma aluna, sabendo que isso poderia pôr em risco não só o trabalho dele como professor, mas principalmente a posição dela, fazendo o seu, acho que era mestrado, pós, algum tipo de pós. Ele termina com uma menina no aniversário dela pra ir atrás de outra. Isso sem contar as inúmeras vezes que ele não consegue nem lembrar os nomes das mulheres com quem ele saiu. E com tudo isso que eu falei, eu poderia facilmente estar descrevendo o Barney aqui, porque ele também faz todas essas coisas horríveis, muitas coisas piores. Mas o meu ponto justamente é esse: eles são farinha do mesmo saco. E é justamente essa convicção absoluta que o Ted tem em si mesmo, de que ele é esse cara tão legal, ele é tão moral, ele é tão honesto, que o torna tão perigoso. Porque o Barney a gente já sabe que não presta, ele sabe que não presta. Ele inventa histórias e manipula mulheres, mas passando um tempo com ele, você essencialmente vê quem ele é. Já a ilusão que o Ted tem de ser o mocinho de uma comédia romântica escrita por Deus e com toda a humanidade como elenco de suporte faz com que ele não se sinta culpado por comportamentos horríveis que ele tem. Porque como qualquer coisa que ele faz poderia ser tão ruim se as intenções dele são tão boas? E o curioso é que é por causa dessa mentalidade também que o Ted é tão miserável ao longo da série. No sentido de que, na maior parte da série, ele tá infeliz, ele tá insatisfeito, ele tá triste, ele tá frustrado. Porque a vida real, ela nunca vai se igualar às expectativas da fantasia romântica que ele criou na cabeça dele. E existe um termo psicológico que é usado para descrever as tentativas românticas que o Ted usa para convencer as mulheres a sair com ele é chamado de love-bombing. Love-bombing é um método usado costumeiramente por narcisistas para sufocar os seus parceiros ou parceiras com afeição muito cedo no relacionamento. Então são grandes gestos românticos, surpresas, presentes, um comprometimento super rápido que não necessariamente parece uma coisa ruim a princípio. Porém, o problema é justamente esse. Pessoas com esses traços narcisistas veem os seus parceiros românticos apenas como objetos usados para satisfazer os seus próprios desejos. Não é amor de verdade, portanto, não é duradouro. Quando esses parceiros não se comportam da maneira como essa pessoa queria, eles simplesmente ou começam a ter um comportamento passivo-agressivo, ou eles simplesmente abandonam essa pessoa. O Ted, apesar de dizer que está completamente apaixonado por uma mulher, que na maioria das vezes ele acabou de conhecer, rapidamente se cansa dessa mulher e já logo parte para outra. Não é romântico, é tóxico. E como a série mostra de novo e de novo, esse comportamento machuca não só as mulheres com quem ele se relaciona, mas o próprio Ted. Faz dele muito infeliz pela grande maioria da série. E faz dele meio que incapaz de apreciar tudo de bom que existe na vida dele naquele momento. E não tem problema em si existir um personagem assim, ele é divertido de se assistir, é óbvio. O único problema é quando a gente não compreende isso tudo sobre o Ted e acredita nessa narrativa que ele conta sobre si mesmo. Porque personagens como ele acabam servindo de modelo. A persona do Nice Guy é muito provável de encorajar esse comportamento egocêntrico nos caras, sabe? E de fazer algumas mulheres acreditarem que isso é como um comportamento amoroso deveria parecer. A verdade é que a gente não sabe o que acontece com o Ted quando ele finalmente consegue aquilo que ele queria por mais de uma década.
ao Robin, porque a série acaba ali. Porém, baseado em tudo que a gente assistiu da relação dos dois ao longo das nossas temporadas, eu não acho que exista alguma razão para acreditar que eles seriam felizes. Afinal, como a realidade poderia se equiparar à fantasia que ele tem do Felizes para Sempre com a Robin? Não poderia. Bom, e é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo se você já assistiu How I Met Your Mother. Se você já assistiu How I Met Your Mother, se você gosta dessa série, se você gosta desse personagem, e quais outros personagens, seja de How I Met Your Mother ou não, que você gostaria que eu trouxesse aqui, tá? Não se esquece, se você gostou desse vídeo, deixar um like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, compartilhar esse vídeo com outros amigos seus que curtem esse personagem nessa série, que curtiriam esse vídeo. E, se você puder, também me ajuda muito a opção de hype do YouTube que está disponível para o canal. Ajuda bastante a impulsionar esse vídeo e meu canal para outras pessoas assistirem. E me ajuda a continuar produzindo esses conteúdos para vocês. De maneira cada vez melhor, eu espero. Também não se esquece de me seguir lá no Instagram, @seutime, onde eu continuo falando sobre séries, inclusive sobre as séries que eu estou assistindo no momento. E estou sempre aberta a receber mensagem de vocês sobre sugestões, o que vocês estão achando dos vídeos, etc. Um beijo e até o próximo vídeo.